Se você quer saber se o seu bebê pode ou não usar algum tipo de cadeirinha, fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou te explicar se o uso desse tipo de equipamento é bom ou não para o bebê. Atualmente existe uma grande variedade de cadeirinhas para bebê, mas será que esse tipo de equipamento é realmente bom para o desenvolvimento do bebê? Será que existe um tempo ideal para a gente conseguir deixar o bebê nessa cadeirinha sem ter nenhum risco para o seu desenvolvimento? É o que eu vou te explicar melhor nesse vídeo, então fica aqui comigo até o final. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped, fisioterapeuta, especialista em bebês, e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. Então, o primeiro caso que eu vou falar são dos bebês que têm menos de 3 meses ou que ainda não sustenta bem a cabeça. Se o seu bebê, por acaso, tem menos de 3 meses ou não sustenta bem a cabeça, não é indicado que você coloque ele nesse tipo de equipamento. Porque quando a gente coloca o bebê que ainda não tem a firmeza na cabeça sentadinho, ele costuma ficar com a cabeça mais caída. Então ele fica com essa cabeça tortinha porque ele ainda não tem o controle desses músculos da cabeça para manter a cabeça firme enquanto está sentadinho. E isso pode acabar gerando tensões no corpinho do bebê, que vai fazer com que o bebê tenha dificuldades para alcançar os marcos do desenvolvimento. Se o bebê fica muito em uma postura e ele fica nessa postura torta, o corpinho dele vai gerando essas tensões e quando a gente coloca ele de bruços, por exemplo, ele pode sentir incômodo. No momento em que ele for aprender a rolar, ele aprende somente para um lado. Então, esses são os casos de tensões musculares ou de assimetrias por causa de uso de equipamentos que não são adequados para a fase do bebê. Então, nesses casos, o uso desse tipo de equipamento pode realmente prejudicar o desenvolvimento do bebê e prejudicar que ele consiga alcançar os próximos marcos do desenvolvimento. Por isso, nesse caso, eu não indico que você utilize esse tipo de equipamento. E já se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do bebê. Agora eu vou te falar sobre os casos dos bebês que têm mais de 3 meses ou que já firmam bem a cabeça. Nesses casos, o bebê ele já consegue ficar na cadeirinha de uma forma mais reta, mas se o bebê passa muito tempo nesse tipo de equipamento, ele não tem oportunidade para explorar os outros movimentos que ele tem que aprender. Então, essa fase, depois dos 3 meses, o bebê com 4, 5 meses, ele precisa aprender muitos movimentos. O bebê vai aprender a rolar, vai aprender a fazer esfinge, vai tentar se deslocar de alguma forma. E para ele conseguir fazer esses movimentos, ele precisa de liberdade para explorar. Se o bebê fica preso nesse tipo de equipamento, se ele passar muito tempo nesse tipo de equipamento, ele não vai ter essa oportunidade de praticar esses movimentos. E isso pode acabar gerando atraso. Então, se o seu bebê tem 3 meses ou mais, ou já sustenta bem a cabecinha, esse tipo de equipamento pode acabar dificultando que o bebê alcance os próximos marcos do desenvolvimento. Mas isso vai depender do tempo que o bebê fica. Se você bota o seu bebê ali rapidinho, em um tempinho, e depois tira e deixa ele explorar os outros movimentos, provavelmente ele não vai ter nenhum risco. Agora, se você acaba deixando o bebê muito tempo nesse tipo de equipamento, ele não vai ter a oportunidade que ele precisa. E como nessa fase inicial da vida o bebê não tem tanto tempo assim acordado, querendo interagir, então o tempinho que seja, às vezes pra gente é um tempo pequeno, mas pro bebê pode ser um tempo grande, porque nessa fase aqui o bebê ele vai estar mamando, ele vai estar dormindo, ele vai dormir bastante, então o tempo que o bebê tem acordado querendo interagir, né, fazendo esses movimentos é um tempo menor e por isso que a gente precisa ter muito cuidado se a gente vai deixar o bebê nesse tipo de equipamento, a gente precisa ter muito cuidado com esse tempo. E eu sei que muitas vezes a família acaba achando necessário deixar o bebê nesse equipamento para fazer alguma coisa ali rapidinho, mas como eu falei, sempre tomar muito cuidado com esse tempo. Então agora eu quero saber de você, me conta aqui no comentário se você deixa o seu bebê nesse tipo de cadeirinha e quanto tempo ele costuma ficar nesse tipo de equipamento. Então agora eu quero te falar sobre os riscos do bebê que passa muito tempo nesse equipamento. Como eu falei, tudo é questão do tempo que o bebê passa. A gente não pode falar que o bebê que ficou ali 1 minutinho, 2 minutinhos, 1 dia, 2 dias nesse equipamento vai ter esses riscos. Mas é algo que a gente deve ter atenção, porque eu recebo muitas mensagens de mamães que não deram oportunidade para os seus bebês se movimentarem quando eles eram menores. E hoje em dia os bebês estão crescendo e estão com dificuldade de realizar esses movimentos. Muitos desses bebês ficavam mais em cadeirinha, ficavam mais em algum tipo de equipamento e não teve essa oportunidade de se movimentar. Por isso que a gente fala que essa fase inicial já é muito importante a gente dar a oportunidade para o bebê se movimentar, a gente oferecer os estímulos adequados para que ele não tenha nenhum tipo de atraso mais na frente.
Então, se o bebê passar muito tempo nesse tipo de equipamento, ele corre o risco de não saber como se movimentar. É aquele bebê que a gente coloca no chão e ele não sabe o que fazer, ele fica parado. Para o bebê se desenvolver, para ele conseguir realizar seus movimentos, ele precisa ter oportunidade para praticar, para treinar esses movimentos, para tentar fazer. E por isso que a gente precisa dar essa oportunidade, essa liberdade para o bebê se movimentar, e o chão vai ser o melhor lugar para isso. Como eu falei no início, a depender da postura que o bebê fica nesse tipo de equipamento, ele corre o risco de ter algum tipo de tensão, se ele fica muito tortinho, se ele fica sempre ali na mesma postura. E essas tensões costumam causar dor no bebê e acaba dificultando o bebê de se movimentar, porque normalmente quando ele tenta se movimentar, ele sente dor. Então, ou ele vai se movimentando de uma forma mais torta, ou ele não gosta de ficar no chão, ficar de bruços, não gosta de tentar realizar esses movimentos porque ele está sentindo um incômodo. Então, o bebê que passa muito tempo nesse tipo de equipamento, ele não sabe muito bem como explorar o ambiente, como explorar os seus brinquedos, ele não sabe realizar os movimentos funcionais. Movimentos funcionais são aqueles movimentos que vai fazer com que o bebê explore, com que o bebê tenha o objetivo de fazer alguma coisa. Por exemplo, chega uma fase em que o bebê ele tem o objetivo de se arrastar para ir em busca de um objeto. Ele pega os objetos e bate um no outro. Se o bebê fica preso nesse tipo de equipamento, muitas vezes ele nem consegue movimentar bem as mãos, porque o bebê precisa ganhar essa firmeza primeiro aqui nessa parte do tronco para depois conseguir movimentar as mãos. Então tudo acontece em um processo de evolução e a gente precisa estimular esses movimentos de acordo com a fase do bebê. Provavelmente você já deve ter visto algum vídeo que o bebê está em uma cadeirinha de balanço e ele fica se jogando para frente e para trás. Isso é o bebê que está querendo se movimentar, está querendo explorar, mas está preso em uma postura. Então a única forma que ele encontra de se movimentar é fazendo esse movimento que não é um movimento funcional. Não vai dar nenhuma função para o bebê não vai atingir nenhum objetivo através desse movimento. E se você quer aprender a estimular seu bebê a cada mês, eu preparei uma aula explicando como ajudar o seu bebê a se desenvolver sem atraso dos 0 aos 2 anos através do método Desempede. É só clicar no link da descrição para você assistir essa aula. E a quarta coisa que eu preciso te falar é se vale a pena ou não investir nesse tipo de equipamento, investir em uma cadeirinha para o seu bebê. Então, na minha opinião, não vale a pena porque antes dos 3 meses não é indicado usar no bebê, como eu falei, por causa dos riscos do bebê ter algum tipo de tensão. E depois dos 3 meses, você não vai poder deixar seu bebê muito tempo nesse tipo de equipamento porque não vai ser bom para ele também. Então você vai acabar usando muito pouco e é um investimento que muitas vezes é caro, porque tem cadeirinhas até de 800, 900 reais. Então, na minha opinião, não é um investimento que vale a pena. É claro que cada família que vai decidir se realmente quer esse tipo de equipamento para o seu bebê. Eu trouxe aqui somente todos os riscos que esse tipo de equipamento pode causar para você decidir se realmente vale a pena. Então, se você faz muita questão de que seu bebê tenha esse tipo de equipamento, tome muito cuidado com o tempo em que você vai deixar seu bebê na cadeirinha. Porque, como eu falei, o tempo que o bebê passa nesse equipamento é muito importante para que a gente não deixe o bebê limitado ali naquela postura, para que ele tenha as outras oportunidades que ele precisa para se desenvolver e, assim, esse equipamento não traga prejuízos. E para que esse vídeo alcance outras mamães, já deixa o seu like aqui. E a quinta e última coisa que eu preciso te falar é que a cadeirinha não vai ajudar o seu bebê na fase do sentar. Muitas pessoas acham que porque o bebê está ali sentado, isso vai fazer com que o bebê consiga sentar sozinho com mais facilidade, mas isso não é verdade, porque a cadeirinha dá um suporte para o bebê, então não é o bebê que está fazendo esse movimento de ficar sentado, é a cadeirinha que está dando suporte dele ficar ali naquela posição mais ereta. E como eu sempre falo, não é só colocando o bebê sentado que a gente vai ajudar o bebê a alcançar esse marco do sentar. O bebê precisa aprender esses movimentos nessa sequência de evolução. Então, os movimentos que o bebê faz de barriguinha para cima, do rolar, de barriguinha para baixo, de ficar de bruços, fazer esfinge, todos esses movimentos vão ajudar o bebê a se preparar para essa fase do sentar. Então, por isso que a gente precisa incentivar esses movimentos antes, para depois começar a realizar alguns incentivos com o bebê na postura sentada. E se você quer saber como ajudar o seu bebê a conseguir alcançar esse marco do sentar sozinho, assista também esse vídeo.